Vamos para o Vasco da Gama agora, porque o Rafa contava pra gente que, hora a hora, a situação envolvendo o novo técnico do Vasco da Gama recebe e rende atualizações, não é, Rafa? A reunião aconteceu ontem e aconteceria agora pela manhã com o Renato? Exatamente isso, Bruno. Ontem à noite aconteceu uma reunião que foi bastante proveitosa, segundo todas as partes envolvidas, né? Uma reunião de planejamento, aquela história de com quantos jogadores você quer trabalhar, quais são as posições que a gente pode atacar no mercado, quando é que você marca a representação, quando é que você começa a usar o time titular do Campeonato Carioca, coisas do dia a dia, da estrutura do dia a dia também no CT Moacir Barbosa, o que teoricamente já era para ser um segundo passo, né? Normalmente as reuniões para a contratação de um técnico, elas começam com o planejamento e a proposta financeira, mas nesse caso está acontecendo de maneira invertida. Nesse momento já acontece desde 11 horas da manhã a segunda reunião, que pode ou não ser definitiva. O Renato Gaúcho tem uma fama no mercado do futebol de ser um técnico caro, alguém que costuma exigir bastante na hora que estava ganhando o seu salário, né? Só que o Vasco conta com algumas questões. O carinho dele pelo clube, o fato dele ter uma relação ótima com o Pedrinho, trabalharam juntos, né? Ele técnico, o Pedrinho jogador na campanha de 2008, o fato também de ser o Vasco o único clube do Rio no momento que está sem treinador. Então tem alguns elementos aí, todo mundo sabe da ligação sentimental muito forte que o Renato tem com o Rio de Janeiro. A sua residência fixa é em Ipanema, zona sul aqui do Rio de Janeiro. Então tudo isso conta nesse caldeirão para você debater os aspectos que envolvem esta contratação. Se não hoje, amanhã, nas próximas horas, o Vasco pretende anunciar a volta de Renato Gaúcho como técnico do time pela terceira vez. A primeira foi em 2005 até 2007 e a segunda foi em 2008. Para quem sondou 9 nomes no mercado e está negociando com o nono, o Vasco tem muita pressa para ter realmente o seu comandante antes mesmo de ter o seu novo investidor, Bruno. As coisas ligadas, né? Mas de fato o Vasco precisa desse treinador para começar a planejar a equipe. Os últimos trabalhos do Renato, olha aí, Grêmio em 2021, Flamengo em 21 também, o aproveitamento foi altíssimo, mais de 70%. E na última temporada, pelo Grêmio, o aproveitamento um pouquinho inferior a 50%. Eu acho, assim, eu não concluí uma parte do meu raciocínio, assim, entendendo o momento histórico do Vasco, que o Pedrinho já anunciou algumas vezes que ele precisa passar a gestão para alguém, talvez não tenha nome melhor no futebol brasileiro do nome do Renato. Eu concordo. Porque o Renato, ele conhece o futebol, ele é grande o suficiente no futebol brasileiro para aguentar uma pedrada ou outra. Sim. E, assim, porque se é um treinador com uma tendência um pouco mais depressiva, um pouco mais... ele se afunda. E o Renato, não, pelo contrário. Ele vai dar a cara, vai proteger os caras e vai fazer jogar. Só que, assim, é preciso que isso fique claro para o torcedor. Uhum. Pena que não deu certo o Boina, né? Hein, Rafa? O Boina era tão gente boa, não era? Carismático. Gente boa, gente boa. Só, gente boa, só. Só. O Sapinto também era gente boa. Sapinto era muito legal, bermuda. sempre sorridente e tal. Tomou um susto quando teve invasão no CT. Também tem essas coisas. Não, mas gente boa, integralmente, assim, a gente... Mas o Renato é gente boa plus, né? Conhece muito o futebol brasileiro, conhece bem a dinâmica da relação com as pessoas. E assim, tem muito disso que o Barra falou em relação à escolha do Pedrinho. Porque, vejam, o Renato não é o primeiro nome que o Vasco tenta. O Vasco recebeu alguns nãos ao longo desse processo de buscar um treinador. Vazava o nome e aí, além de toda a dificuldade envolvendo os empresários, porque o treinador fica mais valorizado, o cara percebia, olha, o negócio não está muito seguro lá, não tem investidor, não sei qual vai ser a proposta, não vai ter dinheiro, não quero. Luiz Castro é o melhor dos exemplos, né? Foi talvez o primeiro ou o segundo que o Vasco tentou para poder ser o técnico em 2025. Então, aí você vai diminuindo o cardápio, você vai limitando as opções. As alternativas ficam mais raras. E aí você começa a buscar algumas bolas que são um pouco mais de segurança. Agora, é equívoco imaginar que é uma negociação simples. Ela pode se tornar simples se hoje o Vasco chegar e der para o Renato aquilo que o Renato imaginava. Pronto, acabou. Agora, não é essa a tendência. O Pedrinho está barganhando com o investidor, vai barganhar com o técnico? Vai barganhar sim, até porque ele não sabe o tamanho do orçamento que ele tem para o ano que vem. Como é que tá essa história? Porque o Pedrinho tem sido claro, olha, eu vou conseguir montar o time a partir do momento em que eu souber quem é o nosso investidor. Não tem investidor ainda, e ele já está dando um passo para contratar um técnico, Rafa.
E aí outro aspecto que pesa em favor do Renato Gaúcho, Bruno, é um técnico que topa trabalhar com o elenco que tem. É outra frase muito comumente ouvida da boca do Renato nas suas entrevistas coletivas, né? Eu tenho esse grupo aqui, quero meu grupo, gosto do meu grupo, é o grupo que eu tenho. Raramente você vê o Renato publicamente reclamar de alguma deficiência que o elenco tenha. Sim, o Vasco tem alguns investidores que estão conversando com o grupo, com o clube. Alguns investidores que estão interessados em adquirir o percentual que era da 777. O que está fazendo o Pedrinho nesse contexto atual? Está barganhando a melhor condição. É a chamada lei da mais-valia, né? Nada mais capitalista do que isso. Mas não é só a melhor proposta financeira que o Pedrinho está considerando. É também aquele investidor que tem um nome mais limpo no mercado, que traga menos probabilidade de desgaste na relação e alguma coisa parecida com o que o Vasco tristemente viveu na época do Josh Wanderers e a 777. E algumas reportagens que têm saído sobre estes investidores que estão flertando com o Vasco, né? O Evangelos Marinakis, que é o dono do Olympiacos, ele que é grego, o Andrea Radrazani, que é o dono da Sampdoria. Também tem esse russo, o Dmitry, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele, Ribolovlev, acho que é isso, Ribolovlev, é o sobrenome dele, que é o dono do Mônaco, da França. São alguns nomes que já apareceram, já estão aí sendo divulgados e estão descobrindo algumas coisas nesse contato com o Pedrinho. Mas a cautela do Pedrinho versa não só pelo tamanho do investimento, como também pela lisura do grupo com o qual ele vai fechar para assumir o comando do futebol do Vasco, Bruno. Porque aí o Vasco já parece que aprendeu, né, Jailson? Isso não passou ainda pela administração do Pedrinho, mas foi o pior exemplo de SAF que a gente viu aqui no Brasil foi esse do Vasco, né? Exatamente. Agora tem que ter pé atrás, né? Vamos ver direitinho quem a gente vai fechar, porque é o pior exemplo, disparado. A gente estava falando, é o único exemplo de SAF que de fato deu ruim. Que não deu certo. Aliás, não deu certo em lugar nenhum, né? 777. Não deu certo. É a SAF do Vasco. Isso. Porque outras a gente pode discutir se elas já atingiram o objetivo que elas desejavam. Mas não é que elas afundaram ainda mais o clube, como foi o caso do Vasco. Mas isso daí, agora eu não lembro se foi o Marra que falou, mas é a questão dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro que em determinado momento vão ter, sei lá, 15 SAFs e a gente vai falar que a SAF que ficar em 16º não deu certo. Não é questão de dar certo ou não, aí é questão daquela correria competitiva. Só que, de fato, a SAF do Vasco, e aí me pega assim um torcedor vascaíno, porque aí eu tenho amigos vascaínos completamente loucos que eles já viraram para mim e falaram, cara, não é possível. Não é possível, é impressionante as coisas que a gente falava, brincava que as coisas só acontecem com o Botafogo. Os torcedores do Vasco, não é possível que vai acontecer isso com o Vasco. A única SAF que não deu certo foi a SAF do Vasco. Então, sim. Tá certo, tem que ter o pé atrás. Parabéns aos envolvidos, né, Jailson? Mas é impressionante, então... Sim. A situação de desespero que você se coloca pro outro. Exatamente. Né? Aí, aquela história do seu vizinho que não quer vender o carro e o seu vizinho que quer vender o carro, né? Você sabe que o seu vizinho que quer vender o carro e que ele está desesperado para vender o carro, você pode pagar mais barato. Agora, se é você que está interessado no carro do outro, aí o outro vai jogar o preço ele não quer vender, aí é um particular seu. E o Pedrinho quer ser o presidente, quer ser o vizinho que tem interesse. E aí você eu junta acho a situação do Pedrinho muito complicada. Né? Porque, além de tudo, o Pedrinho é um cara do futebol, que ama o clube e que, assim, ele fica ali tentando fazer o melhor. Não foi ele que colocou o Vasco nessa situação. Pelo contrário, ele vetou que o pior acontecesse. Exato. Ele teve uma participação muito positiva. E agora é muito complexo, porque dependendo de quem vem, qual vai ser o orçamento? Qual vão ser as pretensões do Vasco? Porque ninguém fala da grandeza do clube, estar em Libertadores, disputando o título. Hoje, a realidade do elenco, do time, não dá para falar nesse cenário. Acho que o time foi um passo importante ter voltado a uma Sul-Americana, mas dependendo de quem vier e do momento que vier. Você fala de uma temporada tão extensa, o quanto que você postergar um bom mercado que você poderia fazer em condições financeiras, o quanto isso vai determinar a temporada. Então é lógico, ao mesmo tempo que você tem que ter cautela para não cometer o erro do passado, se você esperar muito, também pode prejudicar a temporada. Então é um timing muito complexo de você encontrar a solução no melhor momento possível.
E aí a gente vê algumas notícias, não é, Rafa, que a gente viu na última semana. Ah, o Pedrinho, ele na verdade está dificultando as negociações porque ele não quer deixar, né, esse cargo, deixar de ter importância. Eu até vi a entrevista que foi muito boa dele lá com o Fábio Azevedo, não foi, Rafa? Onde ele tem que desmentir, coisa que é loucura, né, Rafa? Na verdade, o Vasco é um clube, aliás, todos os clubes de massa são, né? Mas eu acho que o Vasco talvez seja um dos que mais tenham esse componente político interno exacerbado, né? É um clube que o tempo todo fica suscetível a ações contrárias internamente. Gente que se diz vascaína, mas que dentro do clube trabalha a construção de cenários, de informações, para poder desqualificar a gestão. E apesar de hoje ser uma SAF, como quem comanda o futebol do Vasco hoje é o presidente do associativo, é um período que pretende-se seja temporário, mas já está durando alguns meses, a política e o futebol voltam a se confundir e muita coisa acontece em São Januário, muito mais do que acontece no CT Moacir Barbosa, lá na Barra da Tijuca. Dito isso, sim, ele negou todo o que foi falado sobre essa tentativa dele de brecar as negociações. O que de fato está acontecendo é que ele não está disposto a vender o Vasco por qualquer quantia. Ele quer, no mínimo, ter o mesmo aporte financeiro que estava sendo previsto no contrato com a CBSV, que foi interrompido pela ação judicial, para poder manter a capacidade de competição do Vasco. Mas sem ter a certeza que ele vai ter esse investidor em tempo de agressivamente atacar o mercado, ele começa a buscar as chamadas oportunidades. Jogadores ficam disponíveis no final do ano, começa a fazer algumas sondagens. O trabalho do Marcelo Santana, neste momento, como diretor executivo, está sendo muito esse, de mapear muito o mercado para saber quem o Vasco pode trazer sem custo, ou com custo muito baixo. E partindo do princípio que o Renato Gaúcho diz que trabalha com o elenco que tem, viu, Bruno? Acrescentei, diz que trabalha com o elenco que tem, o Vasco fica mais tranquilo para poder desenvolver isso.